Gravação iniciada, presidente. Então, vamos avançar no dia 24 os processos que nós estão pendentes, na parte da manhã das 9 horas. Palavra do doutor Oswaldo, empresa MB Agência Marítima. Esse processo... Doutor Oswaldo, são todos seus, não é paradigma não, né? Não. O Tom, na verdade, eu até, presidente, até dizer isso. O 203, o 206, o 210 e o 211 são iguais. O 204, 205, 207, 208, 209, 212 são iguais. Não, peraí, mas eu vou... Então você vai falar, me ajuda então. Então vamos pautar o 200, ao mesmo tempo, 203... 6, 10... 206, deixa eu marcar aqui, por favor. 6, 10 e 11. Ok. Então, estão pautados esses processos para julgamento com o doutor Oswaldo. Depois a gente vê os próximos. Por favor. Nós vamos começar com o 211, que é o 2011-67. Já está na pasta, tá? Posso começar, presidente? Por favor. Bom, nós temos aqui, como o presidente bem antecipou, aquelas multinhas de Siscomex carga, né? Multinha básica de Siscomex carga. Na verdade, basicamente foi autuado porque não observou o prazo mínimo de 48 horas antes da atracação para a prestação de informações quanto aos manifestos eletrônicos abaixo relacionados. Escreve lá uma série de manifestos eletrônicos. Aí, a impugnante, ela apresenta uma série de alegações na impugnação, nulidade por não identificação do sujeito passivo, legitimidade passiva, rota de exceção, denúncia espontânea, e o último trata de infração continuada, que é o último, que é um tema bem bacana de se discutir em direito aduaneiro. Tomara que a gente supere a nulidade. E aí a DRJ do Rio de Janeiro, ela trouxe uma decisão que não era a decisão do processo. Ela trouxe uma decisão que dizia tudo menos sobre o processo. Mantinha a multa mais ou menos pelos seus próprios fundamentos. E aí a DRJ Rio de Janeiro, não? DRJ Rio de Janeiro é a turma que o Tom fazia parte, mas não é o Tom o relator. É da Andréia? Andréia. Eu tive uns processos que o acórdão veio bem confuso mesmo. É sobre esse acórdão bem confuso que a gente vai conversar. E aí esse é o relatório. Posso começar o voto, presidente? Por favor. Como descrito na parte destinada ao relatório desta festa, em sua impugnação, a recorrente tece longo arrazoado sobre legitimidade passiva. Isto porque, em seu entender, ela, recorrente, figura como mera agenciadora mandatária do transportador internacional. Por ser mera mandatária do transportador efetivo, entende a recorrente que o auto é nulo eis que não indica o transportador efetivo. Ademais, entende a recorrente que a responsabilidade pela infração deve ser afastada pela denúncia espontânea. Isto é, antes de qualquer procedimento da fiscalização, a recorrente apresentou os dados omitidos e pelos quais exige a multa nos Siscomex, carga, no caso. Ainda, no tópico relativo à denúncia espontânea, destaca a recorrente que, em casos de erro contra a matéria de fato em resistência de dolo, o ministro da Fazenda pode deixar de aplicar, relevar, a infração. Por fim, a recorrente assevera que os erros e omissões na exportação sem intuito fraudulento e que possam ser corrigidos de imediato são passíveis de advertência somente. Procede a recorrente, destacando que procedeu a operações de transporte em rotas de exceção, em que o prazo para informar a carga transportada é menor do que do 48 horas antes da atracação do navio. Ao final, descreve que deve ser aplicada apenas uma multa por embarcação, nos termos do artigo 99 do Decreto 3766 e da Solução Interna COSIT 8 de 2018. A quarta turma da DRJ do Rio de Janeiro, ao receber a impugnação da recorrente, proferiu a seguinte decisão in totum. Cito a decisão in totum, assim como ela se encontra. Eu não vou ler, porque eu vou ler no fundamento do meu voto. Analisemos com o respeito que merece o contribuinte pagador de impostos e, acima de tudo, sujeito de direitos, parágrafo por parágrafo, a decisão acima. Primeiro parágrafo, recebimento formal da impugnação. Segundo parágrafo, deixo de acolher as preliminares constantes na impugnação, eis que,
qualquer alegação acerca da ausência de tipicidade e motivação devem cair por terra, ou mesmo sob legitimidade passiva, ou mesmo requerimento de relevação de penalidade, erro no enquadramento legal, ou inconsistência no sistema do Siscomex, pois em nenhum dos casos há coadunação com o que significa dos autos, nem comprovação de que efetivamente o sistema encontrava-se inoperante. Em um mesmo balaio sobre a rúbrica preliminares, o órgão de piso taca assuntos tão díspares entre si que até é difícil qualificá-los. Há desde assuntos relacionados aos fatos, inconsistências do Siscomex, contra as normas, tipicidade, quanto à subsunção, legitimidade passiva, motivação e erro de enquadramento legal, e quanto a excludentes de responsabilidade, requerimento de relevação, de penalidade, nenhuma delas diga-se preliminar. Ainda, efetivamente, apenas em parte há coadunação no processo em lista, e não naquela identificada pela DRJ. A consonância, sintonia, harmonia do parágrafo em análise existe somente em dois temas alegados pela recorrente e o conjunto de letras do parágrafo analisado, legitimidade passiva e relevação. Pois conjunto de letras é o máximo que se consegue dizer das palavras utilizadas pela DRJ. No mais, o parágrafo passa ao largo do quanto descrito na impugnação e apurado no processo administrativo. A recorrente não alega ausência de tipicidade ou motivação, erro de enquadramento legal ou inconsistência no Siscomex, e todos os temas foram enfrentados pela DRJ. A recorrente alega denúncia espontânea, rota de exceção à infração continuada e que deve ser punida com mera advertência. Assuntos que a DRJ sequer cita. Ademais, não há nada no parágrafo, além das próprias expressões legitimidade passiva e relevação, para negar o direito da recorrente, além da não coadunação com o significado dos autos, claro. De outro modo, a recorrente apresentou fundamentos de fato e de direito de seu pedido para a DRJ, e a DRJ, para afastá-lo, limitou-se a dizer que esses não são procedentes. Ela disse, não, isso não é procedente. Por que não é procedente? Porque não é procedente, porque eu estou dizendo que não é procedente. Afinal, qual o motivo que levou à conclusão de que a recorrente é sujeito passiva da multa? Por qual motivo não é possível relevar a penalidade? A lei assim diz, os fatos não se enquadram no dispositivo legal. Por qual motivo os fundamentos levantados pela recorrente não se coadunam com o que se coligiu ao processo administrativo? Terceiro parágrafo. O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas, nesses casos, são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de se realizar o controle efetivo, ou efetivo controle, seus prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos registros de embarque do Siscomex. Se não, vejamos. Eu estou citando ainda, agora eu começo a dizer. Do mesmo modo que o parágrafo anterior, a presente parágrafo peca pela generalidade, com um adendo. O segundo parágrafo enumera os temas que pretende tratar. Já o terceiro, nem ao menos sequer se dá a esse trabalho. Estaria a DRJ tratando dos motivos que levaram o administrador ou o legislador a impor a multa em questão? Estaria tratando do dano erário, da indiferença do recolhimento do tributo para a incidência da infração, da denúncia espontânea? Não há qualquer indício mínimo a apontar do que exatamente pretende tratar o acórdão de piso. Transfere para a recorrente a árdua missão de criar hipóteses e rebatê-las, ou melhor, por via transversa, entrega à recorrente o ônus da acusação. Por encerrar com, se não vejamos, quer parecer que o parágrafo em questão é um introito para as questões que serão a seguir analisadas, assim dispostas. O elemento central da lide consiste em determinar se são aplicáveis as multas por falta de informação dos dados de embarque e dos termos do auto de infração. Para situar melhor os fatos, as normas aplicadas, cabe destacar que os embarques e informações dos dados do embarque decorreram no ano de 2008. A fiscalização enquadrou as infrações no artigo 107-E do Decreto 3766, o advento da IN 510/2005, onde o artigo 1º deu-se nova redação ao artigo 37, estabeleceu o prazo de 2 dias via aérea para o registro dos dados do embarque, a saber, já lá, está falando de via aérea. Observando-se a informação do sistema apresentada pelo auditor fiscal autuante, parte integrante do auto de infração percebe-se a intempestividade das informações. Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será de 48 horas contado da data do efetivo embarque, não se aplicando às disposições normativas indicadas pelo impugnante. Não fosse a referência ao artigo em inciso
nos quais se baseia a autuação, os parágrafos em análise estariam absolutamente fora de lugar. Primeiro, os embarques em análise aconteceram em 2009 e não em 2008. Segundo, tratamos de carga embarcada em navio, por via marítima, e não por via aérea. Terceiro, a indicação de 3 prazos, sem dizer sobre qual deles se refere o processo. Enfim, o volume gigantesco de trabalho, somado à carência de infraestrutura e mão de obra escassas, mais do que recomenda, determina o uso de modelos, o que é absolutamente diferente de utilizar qualquer modelo, o que é absolutamente diferente de sequer meditar sobre o problema do contribuinte, quanto menos dignar-se a respondê-lo. Parece olvidar o órgão de piso que o direito de audiência é um dos conceituários mais importantes da ampla defesa, expressamente previsto em lei, sendo inclusive para a doutora Alemã um direito autônomo apoiado no princípio do Estado de Direito, e que significa o direito das partes de se manifestar antes de que seja proferida qualquer decisão e de que a manifestação seja levada em consideração pelo órgão julgador. Concretizando o direito de audiência, o artigo 31 do Decreto-Lei 7235 dispõe, aí eu digo lá, né, a decisão conterá o relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se expressamente às razões de defesa suscitadas pelo impugnante, contra todas as exigências. Além do mais, o desrespeito, para dizer o mínimo, o artigo 31 do Decreto-Lei 7235 também redunda em franca violação ao princípio da contraditória com a defesa, porque sem indicação dos motivos de fato do deferimento, é impossível atacar e mesmo acatar a decisão proferida pelo órgão administrativo. Com efeito, a decisão proferida pelo órgão julgador de primeira instância é nula, nos termos do artigo 31, acumulado com os 59, inciso 2, do Decreto 7235, da jurisprudência do CARF. É como voto a princípio, se vence da nulidade, eu continuo votando o processo. Esse é o de final 67? É, 1167. é que não está aqui na pasta. Mas é igualzinho. Eu não achei. Hã? Eu não achei. É o Aqui sim, 2011-67. Peraí, qual é o número? MB 2011-67. Ah, MB. Eu dei uma olhadinha no acordo. Eu estava na acordo Aliança. Eu recebi um lote grande de alguns processos, vários processos, com essa aplicação de multa ao transportador, agência marítima, etc. Alguns eu recebi e percebi que o acordo realmente estava muito genérico, muito sintético e às vezes não rebatia tudo. E até já julgamos alguns aqui, porque eu me apeguei ali a uma frase, a 2 linhas, que mal ou bem rebatia o argumento. Agora, nesse caso, eu dei uma olhada no acórdão, realmente o acórdão... É o 2013. Doutor Oswaldo, por favor, é 2013-73? Não, esse é o da Aliança, não. 2011-67 MB, Tom. Desculpa, 2011... Ah, obrigado. Eu abri errado, eu não quis parar, porque não tinha... Perfeito. Depois eu te explico... Não estou te O Carlos ouvindo. não terminou de falar o que ele estava falando. Pode falar, obrigado. Não, é que nos que eu peguei, fazendo muito esforço, eu consegui ver que uma linha com 2 linhas, com poucas palavras, os argumentos pelo menos foram citados e rebatidos de alguma forma, ainda que muito superficialmente. Agora, nesse caso, eu olhei o acórdão aqui é o final 67, né? O acórdão realmente, ele apenas está reafirmando a base legal da autuação e não refuta nenhum argumento do contribuinte. Para mim, aí está muito claro. Acho que a gente não precisa nem perder muito tempo com essa questão. Com relação... O que eu vejo é que essa questão do processo em massa, nós aqui também, no CARF, vamos acabar vítimas da estatística. A estatística, muitas vezes, sacrifica o conteúdo para promover um volume grande, que é coisa que o próprio contribuinte também, toda hora está na mídia, dizendo que o processo é moroso e tal. A administração, para atender esses clamores, começa a inventar fórmulas, fazer processo em lote, faz um paradigma e faz centenas, milhares de processos de uma paulada só,
E aí nós caímos nesse tipo de problema. Acredito que não seja um problema específico da auditora que fez esse voto. Eu conheço a Andréa. Mas é um problema estrutural. Agora, o caso aqui, me parece que realmente não dá para contra-argumentar o que o relator... E outra coisa, deixa eu até, colaborando com você, porque eu fazia parte da turma, eram processos, um paradigma para 1000. Um para 1000. E, diferentemente daqui, aqui também, enfim, há uma forma que vai nessa linha, que são esses processos de paradigma. Eu não sei como é feita a metodologia de separação, de análise. E, enfim, lá tinha uma variável, e isso foi clamor da sociedade. Então, o órgão, ele tem que dar andamento, e acaba que, pode ser que o processo inicial de tudo isso tenha sido daquela natureza. E quando o lote chega fechado. Você não tem como explodir o lote, 1.000, 2.000 processos. E acaba que, agora, o que está acontecendo é que estão sendo explodidos aqui embaixo, aqui em cima. E agora aparece a diferença. Essa é a situação. Eu, pessoalmente, e vou dar meu testemunho, quando eu recebia lote, eu explodia os lotes. Porque eu via, perdia tempo, ficava até altas horas da noite para explodir lote. Lote era castigo, não era trabalho. E aí, enfim, e a doutora Andréa é uma pessoa super capaz, a nossa colega. Então, assim, isso é reflexo de uma gestão que foi mal planejada. E acredito até que já hoje esteja melhor, porque esses foram os primeiros modelos que foram rodados. Então, Oswaldo, apesar de toda a sua colocação jurídica do processo, e eu vou acompanhá-lo, mas é necessário que a gente registre que a administração pública, cada vez mais, não vem sendo tratado como um ente pensante, né? É como se fosse linha de produção. E linha de produção, McDonald's, eu não gosto de comer McDonald's, eu prefiro um hambúrguer tradicional. Então, nós estamos comendo hambúrguer McDonald's com chifre de boi ralado. Mas, veja bem, a gente não pode culpar o vendedor do McDonald's, entendeu? Essa que é a grande questão. É o gerente do McDonald's, é o dono do McDonald's. E a sociedade procura o dono, e o dono faz isso. Então, é só para registrar, e, enfim, você está certo no voto, eu vou acompanhá-lo, mas como eu estava na turma, e a gente é levado a isso, então, infelizmente, aqui acaba, você tem uma forma técnica e correta de ver, tá certo, tá? Só para registrar, que isso você botou isso no teu voto, bem colocado, eu escutei, você falando justamente das necessidades, mas o volume que sai lá é maior que o que chega aqui. Assim, eu até que perdi a palavra, só para dizer... Não, só acho que a gente pode votar, porque não é pessoal, né? Eu acho que Não, mas assim, como eu não, é impessoalidade. Inclusive, o voto do Léo, quando ele falou da portaria, foi impessoal. E ele fez uma crítica velada à forma que está sendo. E eu estou fazendo a minha crítica também, e eu acho que velada e construtiva, viu, Léo? Eu estou acompanhando, inclusive, eu acho que aqui é um momento que nós temos de autonomia para nós apontarmos isso, para isso melhorar. A gente quer que isso melhore. Até porque nós sabemos que as atuações estão sendo bem feitas. As atuações estão sendo bem feitas na maioria dos casos. Então, acaba por uma questão formal tendo esse prejuízo. É só para registrar. Só para deixar claro aqui que talvez eu vejo pelo raciocínio tanto seu quanto do Ronaldo, que ficou parecendo que é uma crítica pessoal à relatora. Não é não. Nós estamos falando eu falei do dono do McDonald's, eu falei do cara que faz o hambúrguer. Não é uma crítica pessoal à relatora do acordo, porque isso é uma crítica pessoal à forma em que o Estado trata a administração pública. Tanto nesse caso quanto no outro. Gente, eu não sou maníaco, eu acho que ninguém maníaco, só rapidinho, então. Nem eu sou maníaco, nenhum outro conselheiro do CARF é maníaco de querer, aspas, punir fiscal. Aqui, nós estamos aqui para uma e a mesma coisa, para fazer o Estado incidir a norma de incidência, quando assim ela se aparecer no caso concreto. Eu acho que é isso. De novo, não se trata aqui de uma crítica
turma da DRJ, nem a DRJ e nem a relatora. Trata-se de uma crítica à estrutura do Estado que leva a isso. Concordo em gênero, número e grau. Eu só estou ratificando o que você falou no seu voto. Eu estou dizendo, você falou isso. Eu não entendi ao contrário, não. Vamos votar. Fica registrado. O doutor Lázaro, como vota? Então, só um minuto antes de votar. Vamos lá, Ronaldo, vamos lá. O doutor Oswaldo falou da questão da nulidade até agora, né? Então, mas o resultado que está aqui... Bom, nós estamos votando só a nulidade. A nulidade. Então tudo bem. Doutor Lázaro, como vota? Acompanho. Acompanho também, presidente. Doutor, muito bem, Eu doutor Fernando, doutor Ronaldo. Acompanho. Doutor Maria Eduarda, doutor Leonardo, eu também acompanho. Parabéns pelo voto. Novamente, João. 2009-35 na pasta. Posso começar? Agora, Oswaldo, esse resultado se estende para quais processos? Só para esse? Não, eu vou falar aqui. Eu vou proclamar aqui, só um minutinho. Deixa eu abrir a pauta. Então, esse foi o 206 da pauta, né, doutor? Então, esse processo 206, que foi... esse foi o 211. 211. Presidente, esse foi o 211. Então, o resultado do 211 é idêntico para o 210, para o 206 e para o 203. São todos iguais. Só para fechar aqui, no caso, então, o voto ficou... Você, no caso... só um detalhe. Ficou pela nulidade do julgamento. Ok. Então, tá certo. Então, declarado para... Aí, sim, se aplica 211, 206, 203. Não é isso? 202, 203. Agora, o senhor vai falar o processo 204, 205, 207, 208, 209 e 210. Não. O 210 também se aplica o paradigma anterior. Então tem que incluir aqui. Então fica proclamado também a extensão do 211 ao 210. Nulidade do processo, removido do auto, do julgamento. Posso continuar? Vamos lá para o outro? Por favor. O outro aqui é bem semelhante, tá? Multa de R$5.000. Eu vou poupá-los de longas digressões sobre o relatório e o voto, mas é uma multa de R$5.000 por descumprimento do prazo do transportador de 7 dias para informar sobre a exportação, tá? É um pouquinho diferente, mas não tem tanta explicação, não tem tanta diferença assim. O que ele alega? Denúncia espontânea, legitimidade de parte e aplicação do concurso de infrações, porque foram passadas várias infrações sobre a mesma embarcação. Indo para o voto, item 2.1. De plano, deixe de conhecer os argumentos sobre a violação à razoabilidade e proporcionalidade, princípio da livre iniciativa e valor social do trabalho, por força da súmula 2 desta casa. Tá? Eu não estou conhecendo isso. Também por força de súmula, agora a 126, afasto a alegação de denúncia espontânea, se bem que, com a devida vênia, não me parece que foi essa a intenção do legislador, por força da súmula 126, eu estou afastando a aplicação da denúncia espontânea. Tem súmula carta dizendo que não se aplica a denúncia espontânea. No ensejo, eis que abordado pela recorrente no mesmo tópico, a competência para relevar penalidades é exclusiva do ministro da Economia, não podendo essa corte reconhecer. Por fim, a advertência descrita no artigo 644 do Regulamento Aduaneiro não elide a aplicação da multa a teor do artigo 99 do Decreto 3766, ainda mais quando os erros e omissões não são corrigidos de imediato. Porque essa só para ficar claro, tá? Isso foi argumentado só em recurso voluntário, por isso que eu não fiz longas digressões. O artigo 644 do CTN, ele permite a aplicação de advertência ao invés de multa, caso as infrações sejam corrigidas de imediato. E no caso aqui não foi de imediato, foi depois de outros dias, longos dias depois.
Por fim, deixe de conhecer sobre a nulidade aplicada de forma extemporânea, até porque o auto foi lavrado por autoridade competente e a recorrente conheceu da acusação fiscal, dela apresentou defesa e teve seus argumentos considerados pelo órgão julgador de piso. Ser procedentes ou não é questão de mérito e nele deve ser enfrentado. Prossigo. A recorrente alega legitimidade passiva por quanto mera mandatária do transportador estrangeiro, real sujeito passivo da multa em análise. Ao analisar o tema em lista, a DRJ de Florianópolis dispõe que a multa em questão é aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviço de transporte internacional expresso porta a porta ou agente de carga, e dentre essas, a agência de navegação. B. A agência marítima de navegação é sujeito passivo da autuação, pois concorreu para a prática da infração. XD, artigo 32, 94, 96 do Decreto-Lei 1766. Nos termos de repetitivo do Tribunal da Cidadania, o representante do transportador estrangeiro no país foi expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação. Começando pelo final. O Superior Tribunal de Justiça fixou precedente vinculante em que aponta que a agência de navegação tem responsabilidade tributária solidária ao lado do transportador efetivo. Contudo, no caso em lista, não tratamos de responsabilidade tributária, e sim aduaneira, por infração administrativa com relação muito distante ao imposto de importação e ao seu recolhimento. Desta forma, embora possa auxiliar a argumentação, não há aplicação direta e tão pouco vinculante do decidido, faltando decidido, pelo Tribunal da Cidadania. Tribunal da Cidadania. Por oportuno, o próprio Superior Tribunal de Justiça, mais do que titubeia em reconhecer a identidade entre agência de navegação e transportador no tema multas aduaneiras. E aí eu cito um precedente em que dispõe que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de afastamento do agente marítimo como responsável tributário por obrigação devida pelo transportador. Situação diversa, aí que está explicando justamente uma situação, outra situação. Outro sim, a fiscalização aponta a responsabilidade direta da recorrente, isto é, como transportadora, e não como responsável nos termos do artigo 95 do Decreto-Lei 1766. Desta feita, com a devida vênia, não pode esta casa alterar a imputação, e nisso se inclui a forma de sujeição, sob pena de violação da não surpresa, também descrito no artigo 146 do CTN, aqui aplicável em se tratando de lançamento. De todo modo, seria incorreta a alteração do tipo de vinculação. A autuação e a DRJ de Florianópolis apontam que a recorrente é emitente do conhecimento de transporte, logo, transportadora, nos termos do artigo 744 do Código Civil. Por fim, a recorrente dispõe que deve ser aplicada uma multa por embarque, eis que, no caso em lista, tratamos de infração continuada. Ao analisar a tese da recorrente, a DRJ dispõe que, para se ter uma infração por continuada, as infrações subsequentes devem existir como continuação da primeira e devem estar presentes os requisitos de pluralidade de condutas e de crime da mesma espécie. Porém, no caso em análise, a cada embarque de um navio, sem que tenha efetuado o registro dos dados de todas as mercadorias exportadas dos COMEX de forma tempestiva, está-se diante de uma conduta infracional completa. Ademais, foi aplicada para cada embarque navio cujos dados foram informados intempestivamente apenas uma única multa de R$5.000. O artigo 99 do Decreto-Lei 3766 estabelece balizas próprias para o concurso de infrações em sede aduaneira, sendo desnecessário o uso de analogia com a lei penal. O antedito artigo dispõe que, em regra, as penas das infrações em concurso devem ser somadas, salvo ser idênticas às infrações. Vou ler o artigo. Apurando-se no mesmo processo a prática de duas ou mais infrações pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente no grau correspondente, quando for o caso, as penas a ele cominadas, se as infrações não forem idênticas. Ou seja, se as infrações forem idênticas, não se aplicam as penas cumuladas. No caso em lista, as sanções são idênticas, não as infrações. O antecedente dos fatos geradores são distintos, idênticas são apenas as consequências. As infrações apuradas são: 1. A recorrente deixou de informar até o dia 18 de fevereiro de 2004 o embarque das mercadorias do navio Libra Chile e por isso recebeu multa de R$5.000. 2. A recorrente deixou de informar até o dia 27 de fevereiro de 2004
embarque das mercadorias do navio ZIM Buenos Aires, e por isso recebeu outra multa de R$5.000. De todo modo, foi aplicada uma multa por embarque, na forma pleiteada pela recorrente, o que torna discutível o debate em caso por existência de lide. Pelo exposto, admito, por conta festivo, e conheço em parte do recurso voluntário, e na parte conhecida, nego o provimento. É como voto. Eu agradeço, doutor Oswaldo. Alguma colocação? E se não há colocação, então vou declarar o voto por unanimidade de voto reconhecido. Deixa eu só pegar aqui a expressão correta, que essa eu não gravei. Por tempestivo, e na parte do mesmo, não na parte conhecida, nega o provimento. Ok? Então, se aplica a todos os votos que nós estávamos aqui em lista dessa empresa que restavam. Então, item da pauta 204, 205, 207, 208, 209, 212. Então, esses foram julgados. Doutor Lázaro, a editora Abril, o senhor julgou? Não, né? Não, né? Não, ainda tem que apresentar. Então, por favor, fique à vontade, a palavra é sua. É o item 213 da pauta, editora Abril, processo 11.128.006.339.2005.12. Doutor Carlos Pantaroli, então, né? Tá na sequência, né? Tô. Ok. Só te pedir para puxar o áudio aí, Tom, que tá fazendo barulho. Desculpa, é que eu ia falar com ele. Tá. Trato presente processo de auto-infração, lavrado em 2005, face do contribuinte epígrafe, formalizando a exigência de IPI e COFINS. Exige multa de ofício, multa de controle administrativo, multa proporcional ao valor do aneiro, valor total de 318 mil. Virtude dos fatos a seguir descritos. O impugnante submeteu a despacho a mercadoria a seguir relacionada, enquadrada pelo importador em códigos tarifários incorretos, segundo a autoridade fazendária. Item 1, coleção Max Hobbits, exemplares figurine number 1. Item 2, coleção Max Hobbits, também exemplares Hobbit número 2. A mercadoria foi enquadrada, só esclarecendo, tá? Apesar dessa descrição aqui, essa coleção e esse exemplar é uma revistinha acompanhada de um brinquedo, um conjunto. A mercadoria foi enquadrada pelo importador em código tarifário 4902.9000, que abrange outros jornais e publicações periódicas, impressos, ilustrados ou contendo publicidade. Em ato de conferência física, a qual foi submetida a mercadoria importada através da DI número tal, registrada a data tal, foi constatado que a mercadoria declarada no item 1 da edição única deve ser classificada na NCM 9502-1090 e a mercadoria relacionada no item 2 na NCM 9503-4900. Assim, cobra-se por meio deste auto diferença dos tributos. Ciente do auto, por atribuinte protocolos de impugnação. A primeira turma da RJ São Paulo deixou tomar conhecimento da impugnação relativamente aos tributos. Em razão da matéria já ter sido levada à apreciação do Poder Judiciário, a decisão será cumprida no tocante à exigibilidade do crédito tributário para os trânsitos em julgado final. Em 2011, através do acórdão tal, anulou o processo. Em 2011, através do acórdão número tal, a segunda turma ordinária da primeira Câmara do CARF anulou o processo a partir da decisão de primeira instância, por entender que houve cerceamento do direito de defesa, na medida em que foram conhecidas apenas parcialmente as alegações veiculadas pela impugnação. Em virtude desta decisão, a primeira turma da DJ São Paulo realizou novo julgamento em 2011, no qual, por unanimidade de votos, não conheceu de parte da impugnação, em virtude da concomitância com o processo judicial, e na parte conhecida negou o provimento. Foi zarado acórdão tal, seguinte ementa, faça a transcrição. O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão, apresentou recurso voluntário, repisando basicamente os mesmos argumentos da impugnação, é o relatório. Vou avançar para o voto.
O voluntário é tempestivo, preenche as demais condições de admissibilidade, o proceder toma conhecimento. Preliminar sobre inexistência de renúncia à via administrativa. Analisando a decisão de piso, verifico que o não conhecimento de parte da impugnação se deu sob as seguintes alegações. Faço a transcrição. Doutor, só um minutinho. Meus amigos estão todos na sala? Acho que sim. Não, para mim a imagem... Vocês estão vendo eles? Para mim a imagem sumiu. Estou vendo, Tô vendo agora só o Tom, Lázaro. Isso, caiu, deu pau. Segura um pouquinho. Não estão me vendo? É só entrar e sair. É só entrar e sair. Caiu todo mundo. Todo mundo caiu. Agora está reaparecendo. Ó, tá tudo... Falei, gente, estou mandando os processos para o Leonardo. Eu falei, será que eu fiz alguma coisa aqui, mexi no meu computador? Estava normal. Eu via todo mundo. Mas só você. Agora normalizou. Estava tudo fora. Agora sim, agora normalizou. Continuemos, então, com o voto. Então. Doutor Leonardo, só para informar, está na pasta. Hein? Podemos, por favor. Desculpa, doutor Lázaro, perdão, viu? Não, você tinha que interromper mesmo, as pessoas não estavam presentes, você fez certíssimo. É que eu estou lendo aqui, eu não vi isso, né? Não, claro. O contribuinte se insurgiu contra essa decisão nos seguintes termos. Faça a transcrição. Para decidir corretamente a lide, faz-se necessário verificar o que consta no mandado de segurança impetrado pelo recorrente, pelo contribuinte. Então, ele abre o tópico, né, do Fundos Boniures, cristalino, que o presidente Rich cinge-se à discussão quanto à aplicação da imunidade tributária prevista no artigo 156D da Constituição Federal aos mini-gibis da coleção Aventuras dos Max Hobbits e ao respectivo produto complementar ao conteúdo editorial. A despeito da clareza do dispositivo constitucional em exame e mais da nítida intenção do constituinte de origem dentro das limitações do poder tributário, a autoridade coatora faz, no presente caso, tábula rasa do conceito e extinção de imunidade tributária, esquecendo destas vedações, ao forçar, através do canal vermelho, a reclassificação fiscal do mini-gibi do seu respectivo produto complementar, para as posições NCM 9502-1090, que tem o texto de bonecos, representando exclusivamente a figura humana, outros, e a 9503-4900, cujo texto é outros brinquedos, modelos reduzidos e modelos semelhantes para divertimento, mesmo animados, quebra-cabeças, puzzles de qualquer tipo, outros. Competência impetrante ao recolhimento de supostos débitos tributários e acréscimos legais. Vou ler agora só o que está em negrito, tá bom? Desvincula de forma indevida os periódicos dos produtos complementares ao conteúdo editorial daqueles adjacentes, né? O que o contribuinte entende. Isso porque o produto complementar está intimamente ligado ao conteúdo do mini-gibi, já que não tem valor separadamente. Não se pode conceituar os produtos complementares como peças autônomas e, com isso, pretender sua tributação, na medida que elas também são extensíveis aos efeitos imunizantes da norma constitucional. Traz o perículo em mora, no item 4, no pedido número 4, ele pede para conceder a segurança em caráter definitivo, tendo em vista serem alcançados pela imunidade tributária prevista no artigo 156 da Constituição Federal. Mandado de segurança teve liminar concedida, em 2005, mas posteriormente a segurança foi denegada por sentença, nos seguintes termos. Eu faço também só o que está concentrado aí, marcado em negrito, tá? Destacar, porquanto o cerne da demanda não se concentra em aspectos relativos à classificação das mercadorias. Eu achei importante destacar esse trecho da sentença. O contribuinte apresentou embargos de declaração, julgados em 2006, da seguinte forma: argumenta que o julgado recorrido apreciou somente a questão da imunidade dos produtos complementares ao mini-gibis, não se pronunciando, todavia, sobre a imunidade destes, também importados, sobre os quais a impetrada igualmente determinou a incidência dos tributos pertinentes. Prossegue. E no final, né, julgou parcialmente procedente o pedido, concedendo a segurança para assegurar a impetrante apenas o direito de não ser cumprido ao recolhimento dos tributos da importação dos mini-gibis. É porque, na autuação, se vocês forem ver,
o que é que aconteceu? Como a nota de importação ela tinha consolidado o mini gibi junto com o brinquedo, formando um conjunto dentro de uma embalagem, o auditor fiscal ele pegou, ao formar a base de cálculo dos tributos, ele pegou o valor completo, o valor integral. Então, aí, o que foi esses embargos de declaração aí? É porque na sentença que denegou o direito do contribuinte, ele diz o seguinte: olha, tudo bem, só que a imunidade, você não está estendendo a imunidade aos brinquedos, só que a autuação, ela atingiu também os mini-gibis. Então, nesses embargos, os embargos foram acolhidos, concedendo a segurança pelo direito de não ser cumprido o recolhimento de tributos incidentes na importação do mini-gibi, para o qual estaria garantida a imunidade, e ele termina dizendo, excluídos os seus complementos. E resignado com esta decisão, o contribuinte apresentou apelação e também apresentou, e a União também apresentou, ao TRF da Terceira Região, tendo o seguinte acordo publicado: foi negado provimento às apelações e deu-se parcial provimento à remessa oficial. O que aconteceu, né? Vou antecipando, né? No embargos que eu acabei de falar, a sentença, os embargos, né, foram integrados, mandando excluir os tributos incidentes da importação dos mini-gibis. Só que a imunidade, ela atinge apenas impostos e não tributos. Então, a União ela apresentou apelação para dizer que sobre os mini-gibis deveria permanecer a incidência das contribuições. O relatório volta a estar quando foram redigidos os seguintes termos. No caso de apelação, o impetrante requer a extensão, olha bem, nas razões de apelação, a impetrante requer a extensão da imunidade sobre o boneco promocional. E já a União requer a denegação da segurança. Então, avançando aí, o contribuinte apresentou recurso especial no final. Por esses fundamentos, nego o provimento das apelações do parcial provimento da remessa oficial para limitar a imunidade aos impostos incidentes na importação dos mini-gibis. O contribuinte apresentou recurso especial STJ, julgado em setembro de 2019 e não conhecido. Mas é importante, eu destaquei dessa mesmo não tendo sido conhecido, esse trecho onde se destaca no voto do ministro Herman Benjamin, que ele fala que o cerne da controvérsia, portanto, consiste em determinar se o boneco promocional está abrangido pela imunidade tributária por constituir acessório do produto principal. E, por fim, quanto à interposição do apelo NOB, pela via de divergência jurisprudencial, melhor sorte não assiste a recorrente. E afirma mais adiante que o dissídio jurisprudencial apontado pela parte recorrente diz respeito à interpretação do artigo 156D da Constituição, que é o que trata da imunidade. Inconformado, o contribuinte apresentou recurso extraordinário ao STF, julgamento em março de 2020, ministra Rosa Weber. Faço a transcrição, só no mesmo sentido, não destaquei nada, mas novamente trata apenas da imunidade, a questão da extensão da imunidade que foi conferida ao mini-gibi para o seu complemento. Da leitura de todas as peças processuais, constato que a única matéria veiculada na instância judicial diz respeito à possibilidade de extensão da imunidade de livros, jornais e periódicos aos seus acessórios, sendo esta exatamente a mesma matéria tratada na primeira impugnação apresentada à RJ, folhas 80 a 90, segunda impugnação, folhas 150 e 159, terceira impugnação, folhas 223 e 231. Para que não haja confusão, explicar o que são essas três impugnações. Como foi um auto de I, um auto de PI e um auto de tributo, de contribuições, PIS e COFINS, o contribuinte apresentou na mesma data três impugnações, uma para o I, outra para o IPI, outra para as contribuições. Por isso que está dessa forma. E a questão da extensão da imunidade para os acessórios, ela consta, é matéria comum em todas as impugnações. Assim, entendo que assiste razão a DRJ em relação à existência da concomitância, que se mostra bastante evidente, porém exclusivamente em relação à matéria que trata da extensão da imunidade dos periódicos. Nesse diapasão, entendo equivocada a seguinte conclusão veiculada na decisão de piso. E vou lá para o final, para a conclusão, onde a decisão fala: de todo o exposto, voto por não conhecer da impugnação quanto à matéria levada ao exame do Poder Judiciário, entre parênteses, classificação fiscal das mercadorias e imunidade. E pela improcedência da impugnação, manutenção crédito tributária.
Com efeito, a questão referente à extensão da imunidade constitucional dos periódicos não se confunde com o mérito da desclassificação ou reclassificação fiscal, apesar de possuir alguns aspectos comuns. Entendo que, além da matéria reputada concomitante, o recorrente também contestou a alteração da classificação fiscal da posição 49029000 para as posições 9502 e 9503, como se verá adiante, matéria esta jamais ventilada no processo judicial. Pelo exposto, voto por dar parcial provimento a esta preliminar do recurso voluntário para conhecer da matéria referente à classificação das mercadorias na NCM e não conhecer da matéria referente à extensão da imunidade dos periódicos para abranger os seus acessórios complementos. Acho interessante a gente fazer a votação separada, presidente, porque se for negado provimento, se vocês divergirem aqui, já pode até nem prosseguir, não faz nem sentido eu terminar de ler o voto. Ok. Então, nesse item, vamos lá. É só questão de conhecimento, né? Vai conhecer a parte da extensão da imunidade. Ao contrário, eu não vou conhecer dessa parte. Da classificação fiscal. Vou conhecer da alegação sobre classificação fiscal. Isso, tá. Um minutinho. Perfeito. Posso prosseguir, então? Pode. Da alegação sobre direito à utilização da alíquota zero. Alega o recorrente que as mercadorias em questão não podem ser classificadas sob os códigos 9502-1090 e 9503-4900, uma vez que tais produtos são bens acessórios e partes integrantes de seus gibis, periódicos, devendo, portanto, ser enquadrados no mesmo código tarifário da mercadoria principal. Assim sendo, os efeitos da imunidade tributária previstos no artigo 150D da Constituição, por extensão, também atingem os produtos complementares ou acessórios periódicos. Como visto no tópico precedente, o objeto deste tópico é exatamente a mesma matéria de defesa arguída no processo judicial, conforme se verifica dos seguintes excertos do recurso voluntário. Faço a transcrição. Pelo exposto, voto por não conhecer deste pedido. Foi julgado, era apenas um tópico do contribuinte, eu apenas abri um tópico também para rebater a alegação dele. Tópico 3. Da discussão sobre a multa regulamentar. Alega o recorrente que a cobrança da multa regulamentar de 1% sobre o valor doaneiro, previsto no artigo 84.1 da MP 2158-35, é indevida pelo seguinte argumento de defesa em verbis. Então, faço a transcrição aí, né? Ele cita que as mercadorias objeto da CTI foram importadas sob o Código Tarifário 4902, ao passo que a fiscalização entendeu que as mesmas deveriam ter sido classificadas. Hoje tem algum barulho aí muito grande, acho que é o do tom, né? Meu Deus, pode silenciar o áudio, por favor? Ao exigir a cobrança da referida penalidade, mais uma vez equivocou-se a autoridade fiscal, pois já restou demonstrado e comprovado que a classificação tarifária utilizada pela recorrente se deu de maneira correta. Em breves linhas, repise que as mercadorias declaradas nos itens 1 e 2 não poderiam ser classificadas da forma pretendida pela autoridade fiscal sob os códigos tais, uma vez que tais produtos são bens acessórios e parte integrantes de gibis, devendo, portanto, ser enquadrados no mesmo código tarifário da mercadoria principal. Ainda de não se tratar de um tópico específico para contestar a reclassificação do Código Tarifário, entendo que a decisão sobre o cabimento da multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro tem como questão prejudicial a análise sobre a classificação, sobre qual a classificação fiscal correta para as mercadorias em questão, tendo em vista os argumentos acima expostos no recurso voluntário, ainda que sucintos. Como visto no relatório, o contribuinte procedeu à importação de mercadorias descritas como coleção Max Roberts, classificando no Código Tarifário, 4902, os jornais e publicações periódicas impressas com alíquota zero de II e de IPI. Fiscalização aduaneira, contudo, entendeu que as mercadorias devem ser classificadas nas posições tais, cujas alíquotas são 29% para o II e 10% para o IPI. Vejamos a descrição fática do caso constante do mandado de segurança impetrado. A impetrante de pessoa jurídica de direito privado, que tem, entre outros objetos, a atividade editorial gráfica e a prática de comércio em geral, compreendendo ainda a edição, impressão, compra e venda, transporte de bens e mercadorias próprias de terceiros, distribuição, importação e exportação de produtos gerais, especialmente revistas de grande renome no mercado. Dentre as diversas publicações que a impetrante editora está a revista semanal Recreio, que visa o entretenimento, ao incentivo à leitura e à cultura do público infanto-juvenil, evidenciado pelas seções de quadrinhos, curiosidades, coisas legais de saber, bichos, e bichos. Com o intuito de incentivar a leitura do público com faixa etária entre 6 e 11 anos, tão pouco afeito a tal prática, a impetrante ouve por bem agregar a revista Recreio Mini Gibis,
que conta com um produto complementar ao conteúdo editorial. A última coleção de mini-gibis lançada são As Aventuras dos Max Hobbits, que tem como produto complementar ao conteúdo editorial o personagem associado à história do mini-gibi, ambos fabricados na China. Na medida em que resta evidente que o produto complementar está intimamente ligado ao conteúdo do mini-gibi, de modo que, sem este, aquele não tem valor, ou sem a prévia leitura deste, aquele torna-se desprovido de sentido. A impetrante, segundo as regras gerais do sistema harmonizado, elencadas no decreto 4542, de normativa, ou por bem classificar o mini-gibi e seu produto complementar, são 49, subplano de posição 502, posição composta 90. Vejamos em seguida o que consta do despacho da ECDAT, Equipe de Admissão Temporária e Reportação para o Inspetor da Alfândega do Porto de Santos. Notadamente a parte da descrição das mercadorias, né? Importante ver o que está descrito aqui. A editora abriu, despachou através da DI acima, 2 containers, pesando tanto, contendo 416.116 exemplares das revistinhas Max Hobbits, acondicionadas em envelopes, juntamente com as respectivas miniaturas das figuras de que faz parte a obra. No ato de conferência física realizada na data tal, a mercadoria objeto DI foi desclassificada. Então, utilizei isso aí só para que ficasse claro, né, que foram eles que fizeram a verificação física, então, para ver o que é efetivamente que era essa mercadoria, né? São exemplares de revistinha acondicionada em envelopes, juntamente com as miniaturas. Verificando os autos de infração, constatei que a fiscalização aduaneira, ao apurar a base de cálculo dos tributos das multas regulamentares, levou em consideração o valor integral da importação, ou seja, fez incidir as alíquotas dos tributos sobre o conjunto formado pela revistinha mais boneco do personagem, e não apenas sobre o boneco robô. Tal fato foi devidamente verificado pelo recorrente, que apresentou embargos de declaração junto à Justiça Federal para modificar o teor da sentença proferida no julgamento do mandado de segurança, os quais foram acolhidos com efeitos infringentes, sendo proletada a sentença integrativa nos seguintes termos. Já tinha lido, né? Faço a transcrição. E resignados com esta decisão, o contribuinte PFN apresentar apelação, tendo o seguinte acórdão publicado, faça a transcrição, relatório voz de corrigido nos termos, faça a transcrição. Logo, de imediato, já constato que deve ser cancelada a parcela das autuações referente à incidência dos impostos sobre o valor das revistas, mantendo-se a diferença, em princípio, no tocante ao PIS e a COFINS, nos mini-gibis, e de todos os tributos sobre os acessórios, dando cumprimento à decisão judicial. Então, mantém-se a diferença que foi de PIS e COFINS sobre as revistas, porque elas incidem, e mantém a diferença também de todos os tributos sobre os acessórios. Prosseguindo agora com foco na classificação fiscal adequada das mercadorias, trago a seguir uma breve síntese do enquadramento legal desta matéria. Já falei para vocês, é só a base legal, vou pular essa parte. E vou para... feita essa digressão legislativa, observo que, no caso sob análise, as mercadorias, produtos a serem classificados são constituídos pela reunião de artigos diferentes, onde cada envelope contém uma revistinha, mini-gibi, e um boneco representativo do personagem da revistinha. Destaco que esses artigos foram importados para serem revendidos conjuntamente, formando um único produto, não existindo qualquer alegação por parte da Fazenda Nacional sobre a venda dos artigos separadamente. Nesse contexto, entendo que deve ser aplicada a regra geral para a interpretação do sistema harmonizado, a 3B. Eu acho que no documento de vocês eu botei 3A, né? Mas está errado, tá? É a 3B. 3B. Que eu trago destacado aí, que fala que os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas pela reunião de artigos diferentes, as mercadorias apresentadas em sortidos acondicionados para venda retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela aplicação da regra 3A, classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a característica essencial, quando for possível realizar essa determinação. Que característica seria essa? Trago a nota explicativa da regra 3B. As obras constituídas pela reunião de... fala que essa nota explicativa número 6 aí, ela fala que este segundo método de classificação visa unicamente, item 3, as obras constituídas pela reunião de artigos diferentes. Só estou lendo o negrito, tá? Nas diversas hipóteses, a classificação das mercadorias deve ser feita pela matéria ou artigo que lhes confira a característica essencial quando for possível realizar esta determinação.
O fator que determina a característica essencial varia conforme o tipo de mercadorias. Pode, por exemplo, ser determinado pela natureza, matéria constitutiva e tal, ou pela importância de uma das matérias constitutivas, tendo em vista a utilização das mercadorias. 9. Deve considerar-se para a aplicação da presente regra como obras constituídas pela reunião de artigos diferentes, não apenas aquelas cujos elementos componentes estão fixados uns aos outros, formando um todo praticamente indissociável, mas também aquelas cujos elementos são separáveis, desde que estes elementos estejam adaptados uns aos outros e sejam complementares uns dos outros, e que a sua reunião constitua um todo que não possa ser normalmente vendido em elementos separados. Podem citar como exemplos deste último seguintes obras. Os diferentes elementos que compõem esses conjuntos são, em geral, apresentados numa mesma embalagem. Mais adiante, em negrito, pode citar-se como exemplo de sortidos, cuja classificação pode ser determinada pela aplicação da regra geral interpretativa 3b. Temos alguns exemplos aqui para ficar mais claro, né? Então, o primeiro exemplo, sortidos que são constituídos por um sanduíche, composto de carne bovina, mesmo com queijo, um pequeno pão, que tem uma classificação, a posição de 1602, apresentado numa embalagem com uma porção de batata fritas, que isoladamente é classificada na posição 2004. Então, aí, isso aqui tudo está na NEST, tá? É uma transcrição ipsilítis do que está na NEST. Aí diz que a classificação, nesse caso, desse item 1A, desse exemplo 1A, seria a posição 1602, apesar da batata frita ter uma classificação separada. O exemplo B fala em sortidos cujos componentes se destinam a ser utilizados em conjunto para a preparação de um prato de espaguete, constituídos por um pacote de espaguete não cozido, cuja classificação seria a posição 1902, por um saquinho de queijo ralado e por uma pequena lata de molho de tomate, cuja classificação seria na posição 2103. Mas, segundo a NEST, diz que a classificação desse conjunto deve ser na posição 1902. Aí vem alguns exemplos do que não deve ser classificado assim. Passo adiante. A classificação na posição 8510 é mais ou menos a mesma coisa, né? Exemplo 3. Estojo de desenhos constituídos por uma régua, a classificação da régua seria 9017. Um disco de cálculo, a classificação também seria 917, compasso também, mas lápis, a classificação seria 9609, e apontador de lápis, a classificação seria 8214, apresentados em um estojo de folha de plástico, cuja classificação seria 4202. Para todo esse conjunto, com essas diversas classificações, deveria ser adotada a classificação 9017, que é do estojo. Em todos os artigos acima referidos, a classificação efetua-se de acordo com o objeto ou com os objetos que, em conjunto, confiram ao sortido a sua característica essencial. A regra 3b deve ser aplicada ao presente caso, tendo em vista que a revistinha e o boneco são apresentados numa mesma embalagem e que estes elementos estão adaptados uns aos outros e são complementares uns dos outros, e que a sua reunião constitui um todo que não pode ser normalmente vendido em elementos separados, conforme determina a nota explicativa 9. Aplicada a regra 3b, a classificação adequada deve ser aquela utilizada para a revistinha, com base na nota explicativa 8, segundo a qual o fator que determina a característica essencial varia conforme o tipo de mercadorias, mas pode, por exemplo, ser determinado pela importância de uma das matérias constitutivas, tendo em vista a utilização das mercadorias. Pelo exposto, pode dar provimento a este pedido, mantendo a classificação fiscal adotada pelo importador e cancelando as autuações contra ele lavradas. Os outros dois itens é a multa proporcional, a multa controle administrativo, que automaticamente elas só iriam prevalecer caso o entendimento da turma seja divergente do meu. Parabéns pelo voto. Me fez lembrar minha formação em 97, das classificações do espaguete. Isso é inesquecível. Bom, alguém gostaria de fazer alguma colocação? E não havendo colocação, entendo que todos acompanham o detalhado voto do relator. Então, a questão aqui só, você fez por tópico, não é isso? Vou fechar aqui no final, então, pelo exposto, né, dando provimento ao pedido, mantendo a classificação adotada e cancelando as situações por elas lavradas. Classificação adotada pelo contribuinte. Pelo contribuinte, sim. Pelo importador, pelo contribuinte. Isso, ok. Então tá. Longo e analítico, pô, parabéns. Gostei do voto. Enfim. Obrigado, Tom. Nada, foi muito bom. Vou até aproveitar, viu?
pegar a carona aqui. Muito bem. Continuando a nossa extensa pauta, temos agora, esse foi o item, só para finalizar, foi o item 213. Continua comigo. Aliás, então, 216. Por favor, siga em frente. Só esclarecendo a turma, né? Temos o conselheiro Ronaldo. Na verdade, eu não sei também se a Maria Eduarda já estava nessa votação, não lembro quando é que foi, não sei se foi mês passado. Eu já tinha feito a leitura do voto da aliança, mas o conselheiro Oswaldo pediu vistas. Tendo em vista a presença do conselheiro Ronaldo, que é novo na turma, eu vou refazer a leitura do voto, do acordo. Doutor, só para deixar registrado, o item 214 da pauta, que era de sua lavra, foi retirado a pedido da Procuradoria da Fazenda Nacional. Sim, isso, exatamente. (2012) 41. Isso, é exatamente esse. Obrigado. Eu bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ de São Paulo. Trato presente processo de autoinfração, lavrado em fase do contribuinte epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar no valor de R$5.000 em virtude dos fatos a seguir descritos. A agência de navegação Aliança, escrita no CNPJ tal, conforme tela do sistema, informou o manifesto no número tal, 3 de junho de 2009, às 15h28, segundo consta a folha 22, e efetuou sua vinculação às escalas conforme tabela abaixo extraída da tela de consulta de manifesto do sistema mercante, anexada à folha 23. Então, eu trago aí o extrato da tela do sistema. Isto posto, conclui-se que a informação do manifesto fora realizada fora do prazo, que a sua vinculação às escalas de Itaguaí, Rio Grande, Santos, 2 em Santos, 3 em Santos, fora realizada de forma intempestiva, como também que as necessárias vinculações daquele documento às escalas de Rio Grande e Santos não ocorreram em momento algum. As informações prestadas geraram, inclusive, no sistema carga, um bloqueio automático, status de, abre aspas, vinculação, pós-prazo ou atracação, fecha aspas. Destaca-se a presença da informação no sistema carga, no momento do desbloqueio por esta alfândega do Porto Itaguaí, da sujeição à aplicação da multa prevista na linha E, inciso 4, artigo 107 do decreto 37/66. Destarte, configura as penalidades punível com multa no valor de R$5.000, cientificada do auto, via aviso de recebimento, contribuinte protocolo em impugnação tempestiva. O impugnante, em sua defesa, alegou os seguintes pontos. 1. O equívoco da fiscalização, pois a impugnante não deixou de prestar informação sobre o veículo ou carga nele transportado. E 2. Apenas retificou posteriormente a sua informação, o que é uma hipótese diferenciada da penalidade estipulada e nela não se encontra tipificada. A DRJ São Paulo, por unanimidade de votos, julga procedente a impugnação, exonerar o acordo, com a seguinte ementa, faça a transcrição. O contribuinte, tendo tomado ciência do acordo, apresenta o recurso voluntário, basicamente reiterando os argumentos da impugnação, é o relatório. Passa ao voto. O recurso voluntário é tempestivo, preenche demais condições de admissibilidade, por isso dele toma conhecimento. Primeira alegação é sobre a solução de consulta interna COSIT número 2 de 2016. Alega o recorrente que, de acordo com essa solução de consulta, as alterações ou notificações de informação já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada. Sobre a matéria, já se manifestou o STJ, repetindo, né? Vou botar aqui sobre o tema, já se manifestou o STJ, pacificando a matéria, a redação melhor. Trago aí o recurso especial número 1.846/076, ministro Mauro Campbell, publicação em 8 de junho de 2020. Recurso especial manejado por C.H. Robson, fundamento então, em face do acórdão proferido pelo TRF da terceira região, que por unanimidade do provimento ao apelo da Fazenda Nacional, cinge-se a controvérsia a legalidade da imposição de multa, da pena de multa agravante, essa mesmo de 5.000, dessume-se que o artigo tal que do artigo tal expressamente prevista a responsabilidade dos agentes de carga, a finalidade da norma, o prazo para a prestação das informações. O item 12 aqui mais à frente.
A solução proferida na consulta interna COSIT número 2 de 2016, que é alegado pelo contribuinte, por excepcionar a aplicação da infração prevista na legislação nos casos de alteração e retificação de informações prestadas, já prestadas com forma, comporta interpretação restritiva. Extrai-se dos fundamentos referidos ao ato administrativo e tem muitos que a solução proferida na consulta se aplica apenas às retificações que podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio exterior, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ao registro inicial, não de mero erro ou negligência do operador ao inserir os dados no Siscomex. E, por final, foi negado o provimento a esse recurso especial. Retornando. Além disso, como bem destacado na decisão de piso, a autuação não foi lavrada por conta de, abre aspas, alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente, fecha aspas, mas porque a informação original foi prestada com atraso. Repise-se, o atraso que motivou a autuação foi na prestação das informações e não nas alterações e retificação destas. E faço a transcrição. Pelo exposto, vou por negar provimento a este pedido específico do recorrente. Da denúncia espontânea. Tal questão já está pacificada tanto na instância judicial quanto na administrativa, quando foi publicada a súmula CARF número 126. A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita para a prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do artigo 102 do Decreto-Lei 37/66. Nesse sentido, as seguintes decisões deste Conselho, faço a transcrição. Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do recorrente. Item 3. Alegação sobre equívoco da fiscalização. Alega o recorrente que a multa do artigo 107.4e do Decreto 3766 é aplicável àquele que deixar de prestar informação sobre as operações que executa de forma estabelecida pela Receita, mas o que houve, na verdade, foi uma alteração de informação que não pode ser interpretado como uma inclusão intempestiva de informações, já que todos os dados do transporte constavam no Siscomex Carga e retificar a informação não é a mesma coisa de deixar de prestar informação. No entanto, as informações que os intervenientes do transporte internacional de carga estão obrigados a fornecer são as corretas, consentando com as mercadorias transportadas e operações realizadas e no prazo fixado. Se essa obrigação fosse considerada cumprida mediante a prestação de informação errada, incompleta ou intempestiva, as normas que regulam esse procedimento se tornaram absolutamente ineficazes. Eu não escrevi, mas aproveito e falo para vocês, eu faço, essa afirmação desse parágrafo tem a ver com o link com a decisão do STJ, tá? Porque ela fala lá o quê? A alteração que ela pode valer, para a qual se aplica o entendimento, é para fatos supervenientes e não para fatos anteriores à prestação da informação e que foram prestados erroneamente. É apenas para fatos que venham a ser reconhecidos supervenientemente. Não serviriam nem para a prevenção de ilícitos, nem para agilizar os procedimentos a cargo da aduana, objetivos principais delas. Portanto, a infração que está sendo punida é o não fornecimento da informação legalmente exigida na forma e no prazo estabelecido nos termos do artigo tal. Havendo omissão ou erro nos dados fornecidos, a inclusão ou retificação deve ser providenciada ainda dentro do prazo fixado para prestar informação. Caso contrário, estará caracterizado o descumprimento desta obrigação. Como bem observado pela DRJ, o erro na informação prestada, além de prejudicar a identificação das mercadorias transportadas e, consequentemente, a definição do tratamento administrativo a lhe ser dispensado, atrasa a sequência dos procedimentos referentes à carga, inclusive do desembaraço. Geralmente, essa falha só é constatada quando vai ser realizado o transbordo ou baldeação, ou ainda quando o importador tenta registrar a DI e o Siscomex acusa inconsistência dos dados informados e os constantes respectivos conhecimentos da aduana manifesta. Nesses casos, a correção do equívoco é necessária para que seja dado prosseguimento à operação. Nesse sentido, trecho da adesão TRF da terceira região, apelação civil número tal, desembargadora Mairan Gonçalves, julgado em novembro de 2019. Impede consignar, será multa prevista no artigo 107.4e do Decreto 3766, aplicável tanto ao caso de deixar de prestar informações, quanto à situação de prestar informações a destempo, sendo incabível a alegação da ausência do cometimento da infração, por quanto as informações foram prestadas a destempo. Pelo exposto, voto por negar provimento do pedido recorrente. Princípio da reserva legal, artigo 97 CTN. Alega o recorrente que a IN 800/2007, ao equiparar a conduta de alteração de dados efetuada junto ao Siscomex Carga com a não prestação de informações, criou, de forma equivocada, nova penalidade, não sendo tal criação recepcionada pelo Decreto-Lei 37/66, pois existe somente a previsão legal para aplicação de multa àquele que deixar de prestar informações, e não àquele que proceder com alterações.
Entretanto, como já destacado no tópico anterior, as informações que os intervenientes no transporte internacional de carga são obrigados a fazer são as corretas, consentâneas, com as mercadorias e as operações realizadas no prazo fixado. Se essa obrigação fosse considerada cumprida mediante prestação de forma errada, incompleta, intempestiva, as informações, as normas que regulam os procedimentos tornariam absolutamente ineficazes. Estou repetindo o que eu já escrevi no tópico anterior, né? Pelo exposto, também nego o provimento a esse pedido. Obrigações acessórias, alegação de falta de elemento essencial. É assim que está no tópico lá do recurso voluntário, tem esse texto, essa redação. Alega o recorrente que não há um fim específico e próprio justifica a penalidade. Falta o elemento essencial da finalidade de estar no interesse da arrecadação ou fiscalização de tributos, conforme se define para o segundo artigo 113 do CTN. Isso porque eventual descumprimento de prestar informações no prazo estipulado não gera qualquer efeito no âmbito arrecadatório ou fiscalizatório de tributos. A própria autoridade fiscalizadora não menciona qualquer prejuízo arrecadatório ao fisco. Contudo, analisando a regra positivada no artigo tal e os fatos apresentados pelas autoridades, constato que ocorreu a perfeita subsunção dos fatos à norma. Observa-se que o núcleo do tipo infracional é simplesmente, abre aspas, deixar de prestar informação na forma e no prazo estabelecidos, fecha aspas, não se exigindo qualquer resultado naturalístico para a sua consumação, ao contrário do que afirma o recorrente, que entende ser necessário verificar seu prejuízo arrecadatório ao fisco. O artigo 94 do mesmo diploma legal, ao definir o conceito de infração, não condiciona a qualquer comprovação do prejuízo efetivo para o fisco, mas tão somente a inobservância de norma estabelecida de decreto-lei ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los. Além disso, possui comando expresso em seu parágrafo 2º, o sentido de responsabilidade pelas infrações independe da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Faça a transcrição. A penalidade e sanção que foi imputada ao contribuinte classificada, segundo a teoria penal, como crime/infração de mera conduta. Sobre esta classificação, assim se manifesta Rogério Greco, curso de direito penal. Faça a transcrição. O bem da vida, tutelado pela norma jurídica, é o correto funcionamento da administração aduaneira, protegendo esta contra qualquer conduta que possa, por alguma forma, mesmo que em tese, interferir na correta execução das funções de controle aduaneiro. Prejuízo à administração aduaneira já se materializa com a inobservância da norma legal, sequer sendo exigida a demonstração de como os controles aduaneiros foram efetivamente afetados. A inexistência de ação do fisco no sentido de determinar um prejuízo arrecadatório. Eu vou excluir essa parte para o fisco para não ficar repetitivo, né? Conforme é ressaltado pelo recorrente, não significa que não houve ofensa ao bem jurídico protegido, pois o legislador, ao positivar a norma protetiva, entendeu, ao realizar seu juízo de valor, que tal ação era desnecessária para caracterizar a materialidade do tipo infracional. Nesse sentido, as seguintes decisões da Câmara Superior, faço a transcrição. Da mesma forma, as seguintes decisões das turmas ordinárias deste CARF, faço a transcrição. Por fim, os seguintes precedentes do STJ, não apenas sobre o presente tópico, mas sobre praticamente todas as alegações de defesa. Porque esses recursos que foram apresentados aqui, né, o Ronaldo, talvez, não sei se já deve ter acontecido, deve já ter julgado muito isso na DRJ, o contribuinte apresenta, na verdade, uma sequência de muitos argumentos, de muitos tópicos, de muitas teses para derrubar e normalmente vai ao judiciário. Então, essas mesmas teses acabam batendo no judiciário. Então, eu encontrei uma série de decisões do STJ que nega provimento a todas essas teses aí do contribuinte e trouxe todas elas aí apenas para, não sei, ver se serve de alguma coisa. Importante. Talvez. Sim. Bom, com base nisso, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. É esse o meu voto. Temos aí a... Deixa eu só... Tá ligando a luz, eu também fiz a mesma coisa aqui. Estava no escuro. Eu vou dar a palavra ao doutor Oswaldo, por favor. Presidente, minha vista já está na pasta. Na verdade, nesse processo não vai fazer diferença, no outro vai. Mas eu já vou ler que assim a gente já decide de uma vez só, tá? Ou não? Peraí. Você tem vista nesse processo também? Eu tenho vista nesse processo. Perfeito. E a minha vista já está na pasta. Normalmente, no caso de vista, eu redijo a vista, explicando os motivinhos lá, porque eu concordo ou discordo. Tá bem. Tá ok. Pode falar. Começar? Pode. Trata-se de auto de infração por aplicação de multa administrativa aduaneira por atraso em informações sobre carga transportada. Como matéria de defesa, alega recorrente que a solução de consulta COSIT 2 de 2016
e extirpou do ordenamento jurídico a multa por retificação de informações. Em contraponto, o conselheiro Lázaro destaca em seu notável voto decisão do Tribunal de Cidadania no seguinte sentido. Cito: a solução proferida na solução de consulta interna COSIT RFB 2/2016, por excepcionar a aplicação da infração prevista na legislação nos casos de alteração ou retificação das informações já prestada, comporta interpretação restritiva. Extrai-se dos fundamentos do referido ato administrativo, item 11, que a solução proferida na consulta se aplica às retificações que podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão de operação do comércio exterior, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ao registro inicial e não de mero erro ou negligência do operador ao inserir os dados dos COMEX. Pois bem, a solução de consulta interna COSIT 2/2016 advém de consulta da COANA. Em seu relatório de consulta, a COANA descreve que seu intuito é, aspas, estabelecer, dentre outros pontos, que as retificações e alterações promovidas intempestivamente das informações já prestadas anteriormente no sistema não se configuram como prestação de informações fora do prazo. Vou citando a COANA. Isto porque procede o órgão central de fiscalização aduaneira, a multa cabível é por deixar de prestar informação e que, ainda que a retificação não se configure como denúncia espontânea, o texto legal determina que a penalidade é cabível com o não cumprimento da obrigação e não com o seu cumprimento incorreto. COANA dizendo para a COSIT, não é o Oswaldo que está dizendo isso. É claro que, ao responder à consulta acima, a COSIT explicita que as retificações podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio exterior. Contudo, antes disso, no mesmo parágrafo, a COSIT conclui que infere-se ainda da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente em seu prazo específico ser alterada ou retificada, como, por exemplo, as retificações estabelecidas no artigo 27A e seguintes da IN 800 de 2007. Estou citando a COSIT respondendo a COANA. Em conclusão, no mesmo parágrafo, logo após a oração, podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação do comércio exterior, que foi o fundamento que o Campbell utilizou para proferir aquele acordo, diz a COSIT que as alterações ou retificações intempestivas das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a multa aqui tratada. Está bem claro. Não por outro motivo. Aliás, restou assim emendada a SCI 2/2016. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Desta feita, com a máxima vênia ao eminente ministro Mauro Campbell Marques e ao não menos eminente conselheiro Lázaro, resta absolutamente claro que para a COANA e para a COSIT, a multa não é aplicável para qualquer tipo de retificação, sem nenhuma distinção de espécie. Correção de informação anteriormente prestada não configura multa, ponto. Até mesmo porque, como bem aventa a COANA, ainda que efetivamente atrapalhe a fiscalização aduaneira, tal qual a omissão de informação, retificar é diferente de omitir. Retificar exige duas ações. A primeira de prestar informação fora do prazo e a segunda de corrigi-la. Omissão é inação, ausência de ação. Tanto omissão e retificação são conceitos distintos que o parágrafo 1º do artigo 45 da IN 800 de 2007 equiparava um e outro conceito. Ora, se idênticos a priori, omissão e retificação dispensiem uma norma que equivale. Ademais, ainda analisando a jurisprudência citada, segregar informações que podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio exterior de outras, sequer faz sentido lógico ou legal. Lógico por quanto, se o cidadão deve, por imposição infralegal, descrever a informação no sistema e retificá-la, por evidente ela é necessária. E aqui eu faço um adendo. A Convenção de Kyoto revisada, no item 3.12, ela dispõe que a declaração de importação só terá a informação necessária, que as declarações dos contribuintes só terá a informação necessária.
Ou seja, toda a informação que tem lá é necessária. Qualquer alteração que tem lá é necessária. Não existe informação necessária e desnecessária. Segundo, legal, vez que, sem que o cidadão preste a informação correta, leia-se qualquer uma das inúmeras escritas nos anexos da normativa, para a fiscalização, não há conclusão da operação de comércio exterior, desembaraço. A operação fica bloqueada no sistema mercante, como revela o artigo 27b da ISO 800. O que eu quero dizer com isso? Ele falou assim, não, só as informações que impeçam o andamento do despacho aduaneiro. Todas as informações erradas na mercante impedem o desembaraço aduaneiro. Qualquer uma informação. Seja a NCM, seja o nome do navio, seja o porto de embarque, qualquer uma. Prossigo. Em encerramento, a referência à interpretação restritiva é fora de lugar. A interpretação restritiva do CTN, tá, do artigo 111 do CTN. Vez que, A, estamos em sede de infração aduaneira e não tributária. B, não estamos tratando de dispensa de obrigação acessória, e sim de hipótese de atipicidade da infração. A endonorma permanece rígida, a hipótese da perinorma é afastada apenas. Em verdade, por tratarmos de infração, a restrição é na amplitude semântica do antecedente, em respeito ao nula pena sine lege escrita e certa. Entretanto, e aí que, por isso que eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, no caso em lista, na fiscalização que a recorrente deixou de vincular as escalas no conhecimento eletrônico, isto é, não houve retificação de informações, porém, informação extemporânea, o que torna inaplicável a incidência da SCI 2 de 2016. Desta forma, admito, por quanto tempestivo, e conheço do recurso voluntário, e aí nego o provimento, acompanhando o relator pelas conclusões nesse ponto da SCI. Ok. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Doutor, eu fiquei aqui, eu acompanhei o voto do doutor Lázaro, e eu tive a dificuldade para abrir aqui, eu me atrasei um pouco no acompanhamento. No caso aqui, você está usando aquela solução de consulta da COSIT, que fala da retificação, e a questão é conceitual só, porque houve retificação extemporânea, então, houve registro extemporâneo. Não, no caso um dos fundamentos que o conselheiro Lázaro utiliza no voto para afastar os argumentos do contribuinte é dizer que a SCI COSIT é inaplicável a esse tipo de retificação. E eu estou acompanhando pelas conclusões, porque eu não concordo com esse fundamento. Esse fundamento, para mim, qualquer retificação, qualquer que seja a retificação, de qualquer item no mercante, isso é retificação de informação e pela SCI não é punível. Essa é a minha de raciocínio. Porém, no caso concreto, não existe retificação de informação, e sim informação extemporânea. Nova informação extemporânea. Pronto. Então, por isso eu estou acompanhando. Como eu disse no começo, nesse caso não faz diferença, no outro vai fazer. Então, por isso que eu estou nesse acompanhando pelas conclusões. Aí, Tom, já que você não acompanhou, o que tinha no meu voto sobre essa questão aí era o seguinte, o meu embasamento, como o Oswaldo falou, ele tem um conceito alargado para essa solução de consulta. Essa questão já foi parar no STJ e já houve decisão no STJ, mas não é repetitivo, é apenas decisões não sei se nem se foi monocrático, no sentido de que a interpretação dessa solução deve ser de forma restritiva. Restritiva em que sentido? Informações novas, não conhecidas dentro do prazo, informações supervenientes, poderiam ser aplicadas e alterar os registros sem a multa. Por exemplo, a questão, vamos supor, aquela questão de peso, de pesagem. Você não tem exatamente o peso é modificado posteriormente, você não conseguiu pesar dentro do prazo e precisou modificar isso. É uma informação superveniente. Então, essa poderia ser alterada. Bom, você não viu, chegando no navio, muda o conselheiro Oswaldo entende por um outro, pode ser que o STJ até mude. O STJ entende que seria somente esse tipo de informação superveniente que aplicaria a solução de consulta. Entendi. A solução de consulta, então, está sendo... Na verdade, a solução de consulta é mais benévola. Ela é mais benéfica ao contribuinte. Na interpretação do conselheiro Oswaldo, ela abrange qualquer informação. Então, por exemplo, se você tiver na urgência ali para preencher a consulta as informações e largar qualquer valor que seja lá, você informa qualquer coisa, você está no abafa lá,
E aí depois muda tudo, altera tudo e refaz tudo. Ok, você pode fazer isso. Entendi. Não, já entendi agora. Agora já percebi. Ok, tudo bem. O Carlos ia esclarecer uma dúvida de fato, já para os dois processos. Essas retificações que aconteceram foram relativas à data de escala? É a data da escala? Eu queria saber só se essa retificação expressou alguma coisa ou se já era conhecida a informação correta antes e foi apenas inserida errado e inserida correta depois. Na verdade, parece que foi vinculação de escala, pelo menos nesse processo. Vinculação de escala, está logo no início do relatório. Não é a escala, não é vinculação. Aos conhecimentos e depois estava errada essa vinculação. Tem uma tela do sistema mercante aí, né, Oswaldo? Logo no início do relatório, Carlos. Ele cita que a vinculação nas escalas. Desculpa, É que eu rolando aqui o Word, às vezes até eu passo por ele e a tela não carrega, tem que ficar esperando. Agora carregou. Carregou, né? Que aqui tem uma informação. Isso aqui foi o que foi antes ou depois? Deixa eu ver. Não, esse aqui não é caso só para... talvez te confunda por conta disso, Carlos. Nesse caso, tá bem claro que não houve retificação, tá? Tá bem claro. Tá. Nesse caso. Nos outros, sim, houve retificação. Tá. E já, a gente tá julgando já os dois casos? Não. Então tá tudo bem. Vamos para a votação, então. Pode ser? Alguém quer falar? A doutora... Mas não? Não, então... era do outro. Agora que eu entendi os fatos. Então vamos para abrir a votação, porque aqui tem uma diferença, né? Então não vai ter para ser por unanimidade. Começa o voto, então, com o doutor Oswaldo. Eu acompanho o conselheiro Lázaro pelas conclusões. Eu entendo aplicável a SCI, porém não a isso. Ok. Doutora Fernanda, como voto? Carlos Lemos. Agora sou eu. Perdão, Carlos. Lázaro, só para afirmar, você entende, então, que se for uma retificação de uma informação superveniente, não é aplicável a multa? Se for uma retificação de algo que já sabia errado, que já deveria saber errado, é aplicável a multa, não é isso? Isso, então, exatamente esse o meu entendimento. Tá, ok. Acompanho o relator. Se ele já sabia ou se ele já tinha condições de saber, né? Isso, ele já deveria saber. Já deveria saber. Já era obrigação informar também. Perfeito. Doutora Fernanda. Não escutei. Eu acompanho pelas conclusões, até porque, lembrando, as informações que presta normalmente não são dele, né? Tá bem, ok. Bem feito. Agora, doutor Ronaldo. Com o relator, senhor presidente. Doutora Maria Eduarda. Eu acompanho pelas conclusões, presidente. Doutor Leonardo. Eu vou pelas conclusões também. E eu também, por uma questão já de ter feito vários julgados. E a Lavra, eu tenho que honrar a homenagem à doutora Lisiane, nossa amiga aqui do CAF, que é uma das pessoas que fez esse processo. Então, assim, eu já rendo homenagens a ela e voto com a divergência aqui, voto do Oswaldo. Pelas conclusões. Você acompanha pelas conclusões. Pelas conclusões. Enfim, então acho que... Eu vou pedir para que na redação conste as conclusões, porque eu vou ter que modificar o voto. Porque tenho que botar outra fundamentação, porque prevaleceu a votação pelas conclusões. 5-3. No caso, pelo que eu entendi, as conclusões foram de que a solução de consulta interna ela se aplica a qualquer informação prestada em qualquer momento. Eu vou te mandar, até porque agora vai virar um dever. Eu vou te mandar o meu dever, está bem claro lá a descrição do que eu discordo, do que eu divido. Então, beleza. Deixa eu fazer a proclamação, então. As conclusões votaram, então, Oswaldo, Fernanda, Maria Eduarda, Tom Pierre. Isso. Só? E o Leonardo. Verdade, esqueci de Leonardo.
Eu até por uma questão de coerência eu tive que seguir, porque eu tenho aplicado dessa forma, como o doutor Oswaldo, na DRJ, eu não poderia chegar aqui agora. Claro, poderia inovar meu pensamento, mas por enquanto eu ainda me mantenho, a princípio, pode ser que eu mude, mas até agora não. Então... Agora, só para fins de registro, a conclusão básica, Oswaldo, seria o quê? Pela aplicação da solução de consulta. Só para constar na... Isso, Por afastado da aplicação e inaplicabilidade da SCI. Na verdade... mas a SCI, ela se aplica. Ninguém está contestando que ela não se aplica. A divergência é para que tipo de informação ela se eu aplica. entendi. Divergência. Perfeito. Tá. Eu fico com... Então, quem votou pela conclusão, ela se aplica de modo restrito a quaisquer informações. Qualquer informação, seja informações do registro do Siscomex Carga, do mercante, enfim. Então, vou proclamar novamente. Então, vamos lá. Por maioria de votos, se negou o provimento do recurso e com maioria pelas conclusões do relator. Agora você faz a retificação depois, a complementação dessa informação, então, né, Mantaroli? Ok. Vamos, então, para finalizar, para a gente fechar isso logo, então, já que vai ficar faltando, vamos para a Aliança 2, né? A saga. Vamos seguir, então. Aliança é uma boa expressão, né? Aliança. Gostei. Para fechar, tá bom. Vamos lá. Com divergência, mas aliados. Vamos lá. Se der para resumir, né, só mostrar... Laura, se você puder reduzir um pouquinho a leitura do voto, se for possível, senão vai ultrapassar aí um pouquinho. Eu vou dar até a sugestão do Oswaldo já fazer a leitura direto da divergência dele, porque o Ronaldo, a matéria tem alguma coisa de novidade? É só que você acha que agora, a única diferença é que nesse caso agora que vai ser julgado, você acha que a informação houve uma alteração e que essa alteração, mesmo prestada a destempo, ela deve ser acatada. Só para registrar, por favor, por questão formal... O tema é o mesmo, é a aplicação da solução de consulta. Só por questão formal, esse item da pauta foi o 216, se estende ao 217, 218, 219, 220, até o item 231. Agora vamos entrar com o item 232, que também é paradigma para os itens da pauta 233 até 2... Só um minutinho, é extenso. Por isso que é importante para a gente ficar com isso aqui consignado até 2... É bem extenso. 326, Tom. Até 326. Ok, obrigado, doutora Fernanda. Então vamos lá, a votação. Presidente, o caso é o mesmo que o anterior, seguindo a sugestão do conselheiro Lázaro, eu vou sugerir aos demais colegas conselheiros que vão à minha pasta e abram o acórdão Aliança 2013-73. Doutor Leonardo, o senhor está com acesso? Perfeito, obrigado. Aqui... só pelo WhatsApp, né? Se for enviado, eu tenho, senão não. Quer que eu te mande, Léo? Eu te mando já, peraí. Eu não botei não, doutor Leonardo? Vou ver não. Agora. Eu acho que eu botei. Dá nada, por favor. Eu acho que eu coloquei no Zap. Eu tenho. Só confirmar. Eu acredito que eu tenho, sim. Tá, 273. Só no... Quando eu... tem sim. Eu botei 2 vezes. Botei dos 2, acredito. Posso retornar então, presidente? Por favor. Tá. Na verdade, o item 2 do meu voto é só discutindo sobre a legitimidade passiva, tá? É só para fixar que o agente marítimo é transportador, nos termos da lei, etc, e responde pela multa. Então, pode pular. O item 3, ele é o que trata justamente da solução de consulta da COSIT, que nós acabamos de votar, acabamos de entender como aplicável. E aí eu vou dizer para todos irem no item 3.4 da minha peça, tá? Vou começar dali. Posso começar? No caso em vista, a fiscalização narra que aplica a multa aduaneira por retificação apresentada. Ou seja, não houve omissão de informações. A recorrente prestou a informação necessária no prazo descrito
e posteriormente corrigiu-a, em alguns casos, por mais de uma vez. E aí eu passo a descrição da própria multa. Outros sim, a mesma planilha oferece as informações, aqui, destarte, configura-se a penalidade punível com multa de R$5.000, por deixar de prestar informações sobre a carga no prazo estabelecido pela Receita Federal, definida em cada solicitação de retificação aprovada, deferida pela mesma norma. Ou seja, cada retificação, ele aplicou uma multa. Desta forma, a multa aplicada à recorrente deve ser afastada por força do quanto descrito na SCI 2 de 2016, conforme já decidido por outras turmas dessa casa, por unanimidade de votos. E aí eu cito a da 3201 e também cito a 3301, que afastam a multa por unanimidade de votos à retificação de informações. Então, pelo exposto, admito por quanto tempestivo com esse recurso voluntário e heredou provimento cancelando a autuação. Agradeço o seu voto e peço ao doutor Lázaro também que possa apresentar. Não, na mesma linha. A diferença só é que ele achou que a retificação como visto foi uma informação que ele já teria condição de ter prestado corretamente antes. Ele então você também deu provimento e retificou depois. Ele tem a interpretação da solução de consulta de uma forma e eu tenho de outra. Mas aqui foi dado provimento ao recurso, não foi? Mas é diferente, é porque no processo anterior, essa informação não foi... Perfeito. Na anterior, ele não discorda que a informação foi prestada fora do prazo. Aqui ele diz que foi feita uma retificação e que essa retificação, não é isso, Oswaldo? A diferença desse auto para o anterior é que no auto anterior houve omissão de informação. Nesse auto de infração, a retificação. Houve só a retificação de informação. E aí que eu pergunto, doutor Lázaro, como o senhor votou? Como é que o senhor votou, doutor Lázaro? O senhor votou eu mantive a autuação. Não, é isso que eu queria entender. Desculpa. Perdão. É só para eu entender. Então, aqui a divergência... Lá já está as conclusões, aqui já é uma divergência mesmo. Sim, aqui é a divergência mesmo, exato. Entendo. O senhor não afasta a penalidade e o doutor Oswaldo afasta com aplicação. Isso. O senhor não aplica porque teria que ser fato superveniente para fazer funções. É isso? Essa retificação deveria ter sido por um fator, por algum conhecimento superveniente. Eu pergunto à nossa turma se alguém teria alguma dúvida, se posso partir para a votação. Não se muda de posicionamento, né? Perfeito, claro. Esse era justamente o esclarecimento que eu tinha pedido no anterior, se o motivo da retificação era superveniente. Então, não é. Tá. Alguma dúvida a mais? Não havendo dúvidas, eu vou partir, então, para a votação. Doutor Oswaldo, por favor, que não é relator. Eu divirjo para dar provimento a recurso voluntário do contribuinte pela aplicação da SCI COSIT 2 de 2016. Okay. Muito obrigado. Doutor Carlos Pantaroli, como vota? Voto com o relator. Doutora Fernanda, como vota? Com a divergência. Com a divergência. Doutor Ronaldo, como vota? Com o relator. Doutora Maria Eduarda, como vota? Com a divergência, presidente. Doutor Leonardo, como vota? Com a divergência. Eu também voto, acompanho a divergência. Então, tivemos aqui proclamando o voto nos termos da divergência. Fica designado já o conselheiro, né? Oswaldo para fazer o voto. Então, foi proclamado por maioria de votos, foi dado provimento recurso, sendo vencidos, nesse caso, o doutor Lázaro, doutor Carlos Pantaroli e doutor Ronaldo Souza Dias. Então, está. E esse voto, novamente, se aplica ao voto paradigma, que é o item 200 e... Deixa eu me achar, porque são muitos processos, eu andei com o mouse. É o voto 232 e até 327. Ok? Então, fizemos essa... 326, presidente. 322, ok. Nós estamos com o horário aí em cima.
Eu queria saber da nossa turma, já vejo que muitos já apresentam um cansaço natural, porque a internet cansa muito. Daqui a pouco eu tenho que encerrar. Os senhores têm algum afã de prosseguir ou vamos deixar para amanhã? Ou prosseguimos? Como é que nós fazemos? Eu deixo os senhores à vontade. Tem dois processos de assunto semelhante, que é multa também por atraso na prestação. No caso da retificação, é atraso. São dois que a gente já ganharia tempo rápido. É o da Meridian. Eu tenho amanhã 2 também de aplicação de multa, mas são mais normais, assim, não tem agente marítimo, situação clássica, então vai ser mais rápido também, mas os meus são de amanhã. Como os meus. Então vamos voltar os do... eu acho que a gente podia avançar um pouquinho, gente, porque senão, para garantir que amanhã a gente consiga fechar. Vocês concordam, Maria Eduarda? Eu vou participar ali, a convite de uma pessoa muito especial, eu vou participar de uma aula hoje, e aí eu tenho que estar 7 horas, 10, 6, tudo bem. Não, mas eu acho que a gente ganha em 10 minutos, gente. Então, sabe por quê? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dispensar a gravação, porque é o horário que já está aqui, eu vou dispensar a gravação e faço a minha, entendeu? Só para isso, vai ter um trabalho a mais para mim, mas aí eu libero já a Patrícia. Patrícia, já tem o seu horário é 18 horas, faltam 2 minutos, então eu peço para encerrarmos juntos a gravação e depois eu faço a passagem para o setor devido do CAF. Ok, presidente. Gravação encerrada.